Fuga das galinhas, galinhas verdes, como nós chamávamos os integralistas, estão indo para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro, que até pouco tempo atrás dizia que bastava um soldado e um cabo para fechar o STF, agora está fugindo para os Estados Unidos dizendo que ele tem muito medo pela liberdade do Brasil e ele vai lutar pelos direitos humanos do nosso país. Justamente ele, que junto com o pai dele, defenderam o Ustra na cassação, no golpe contra Dilma Rousseff. Eduardo Bolsonaro foi a primeira galinha a ir embora, talvez agora nós tenhamos as demais. Então aqui, ó, olho aberto, Xandão, porque flopou o ato dos bolsonaristas em Copacabana. Aliás, muito patriotas eles, né? Tinha uma baita bandeira dos Estados Unidos, maior que a do Brasil, e eles se dizem patriotas. O que é isso aqui? Ah, é o tic-tac do Bolsonaro. Tá chegando a hora. Será preso. O Bolsonaro agora é réu. Ado na Austrália já é condenado. Não há a mínima possibilidade do Bolsonaro não ser preso. Hoje um patriota terrorista, um vagabundo, tocou um caminhão num posto da Polícia Rodoviária Federal. Esses são os nossos patriotas. Esses são os nossos legalistas. Esses são os indivíduos que fazem a defesa intransigente da segurança pública. Pegam um caminhão e tocam por cima de um posto da Polícia Rodoviária Federal, porque o Bolsonaro será condenado. No discurso é muito fácil, no discurso é muito legal, mas de fato nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. E agora o Trump disse que o sistema eleitoral brasileiro é exemplar para o mundo, que as nossas urnas eletrônicas são confiáveis. Os militares já tinham dito isso e o Bolsonaro sabia. E se baseia no que essa tentativa de golpe, então? Bolsonaro hoje estava lá na televisão propagando um monte de fake news novamente e atacando o sistema eleitoral mais uma vez. Se isso não é motivo para prisão preventiva, eu não sei o que é. Tudo indica que o argumento central da tentativa de golpe era: sofremos um golpe pela fraude nas urnas. Não foi isso. Comprovadamente não foi isso. Então, não aceitaram o resultado das eleições. Ai, a coitada do batom, como se não existisse no nosso ordenamento jurídico a coautoria, coparticipação. Coautoria, várias pessoas se comprometem a cometer um crime e cada uma tem uma função. Isso é básico, né? Vai ter a saidinha do banco. O criminoso vai lá assaltar o indivíduo que está saindo do banco, um outro criminoso fica na esquina cuidando, não vai lá efetuar de fato, mas está lá cuidando, e os dois são presos. Ah, então quem estava lá cuidando, como ele não colocou a mão na arma e não apontou a arma para o roubo, então, nossa, ele não tem participação nisso. Ela estava lá passeando, olhou uma estátua e disse: vou pegar o meu batom, que fica tão bem na minha boca, e vou lá escrever uma frase aleatória e vou embora. E imagens com velhinhas com a Bíblia na mão, ninguém mostrou ainda lá, depredando a Praça dos Três Poderes. Com viaturas incendiadas, policiais espancados, declarações de policiais que foram arrastados, uma policial feminina levou uma barra de ferro na cabeça. Aí ora eram petistas infiltrados, ora tem que ter anistia. Bando de mentiroso, bando de mau caráter. E eu espero que a direita democrática desse país se afaste desse tipo de gente. Tem obrigação moral de se afastar desse tipo de gente. E não fazer como está fazendo o governador Eduardo Leite, que agora quer conversar com o Tarcísio, que estava em cima do carro de som com o Bolsonaro, pedindo anistia e dizendo que não houve nada disso. Em um minuto o Tarcísio propagou umas 5 fake news. Porque com esse grupo, o futuro é o golpe e o futuro é a instabilidade democrática do nosso país. Sem anistia. Muito obrigado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um frouxo, é um covarde. Ainda no exercício da presidência da República, abandonou o cargo e fugiu do Brasil para esperar a massa de manobra que ele não teve coragem de acompanhar no dia 8 de janeiro, fazer o que fizeram, para tentar desencadear um golpe de Estado. Porque o passo seguinte seriam os kids pretos, que iriam ocupar Brasília para dar continuidade à tentativa de golpe, que felizmente foi sepultado pela ação firme e democrática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro é outro frouxo, é outro covarde, que fugiu para os Estados Unidos com medo de ter passaporte apreendido, de ser preso. Pai não pode ir para os Estados Unidos porque já está com passaporte apreendido. Abandonou o pai na semana em que o Supremo vai avaliar a denúncia carregada de provas que a Procuradoria-Geral da República ofereceu contra 33 pessoas, inclusive generais de 4 estrelas
presos preventivamente por provas fartas de uma tentativa de golpe do Estado no Brasil. E não adianta ficar fazendo teatrinho com lágrimas, chorando agora, porque o que está esperando vocês é a justiça do Estado democrático de direito. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito, os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Não há muita dúvida de que serão condenados os acusados, os denunciados, né? E eu fui saber como é que está o ânimo do Bolsonaro em relação a esse julgamento. E na véspera do início do julgamento, sobre a denúncia da trama golpista, o Bolsonaro se mostra resignado com a sua futura condição de réu. Ele considera perdida a batalha jurídica e está se concentrando agora no embate político. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito, os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Eu não consigo dormir sem um armamento lá da cama. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das forças armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus. Consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. Pega, ladrão! Sai. O Babu tá gemendo! Xandão! Bota pra torar! Chupa que a cana é doce, meu filho.